possível. Eu não sei se é uma impressão, mas parece que hoje em dia tem mais maldade do que antes, né? Ou a maldade tá. Ela tá mais acessível a chegar dentro da tua casa, Talvez, né? mais Ela mais distante, escancarada. hoje em dia tem muitas formas de perigo, né? Pra criança, pra adolescente. E aí, o que fazer, né? Então, essas redes sociais, a gente tem que, não só nas redes, não é a rede social, né? É assim, a web em geral, né? O Total. ambiente da internet. A gente tem que acompanhar, de fato. Né? Até a gente ver que que tá um jovem mais seguro, com valores bem arraigados e tal, mas mesmo assim a gente precisa ser o porto seguro, precisa ter um campo aberto para diálogo, e a gente tem que acompanhar, assim como a gente ensina desde a criancinha a tirar a fralda, dar o primeiro passo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se limpar, se trocar. A gente tem que ensinar também a caminhar nesse mundo cão que a gente vive. E como você criar esse laço de confiança com tua filha, com teu filho? Cada família vai ter que encontrar o seu jeito, né? Porque cada família tem uma linguagem ali, mas a gente vai ter que se apresentar. E aí tem educadores que falam isso brilhantemente, isso que eu vou falar agora, que é a questão dos limites. Que a gente está também uma população adulta com dificuldade de colocar limite na criança, no pré-adolescente e no adolescente. E a gente precisa colocar o limite, né? Que limite não é repressão. É diferente. Então, a gente começar a trazer noção de limites, manter essa noção do respeito ao que o adulto fala, porque tem os jovens, né, e as crianças muito soltas. Então, a gente precisa retomar essa rédea aí do limite, e para que esse jovem entenda que sim, pai, mãe, professor são autoridades, né? E que estão falando coisas importantes. E a gente precisa retomar essa educação com um pouco mais de limite, porque a gente está soltando demais. Exato. E educar dá trabalho. A nossa geração foi muito presa. Foi. E agora é o contrário, tá agora muito a gente solta. está muito solta. Antigamente era Rogério, vem pra dentro de casa. Hoje em dia você fala, Noah, sai um pouco de casa, né? Porque as crianças não saem de casa mais, né? E educar dá trabalho, né? Exige bom senso, exige a gente ver e rever os nossos conceitos e preconceitos, né? Então, assim, ninguém falou que é fácil, né? É difícil. Mas cada casa vai ter que encontrar o seu jeito, vai ter que fazer uma parceria com a escola, né? E eu acho que se você fala sobre tudo, sexualidade é só mais uma coisa, né? Se você já tem um papo sério sobre as coisas mais um assunto. É mais um assunto. Agora, se cria aquele clima, a gente vai falar sério agora e é só sobre sexualidade, fica uma coisa meio tabu. Agora, se você já fala, vamos falar sobre sentimentos, sobre perda, sabe, o parente morreu, o teu animalzinho morreu, já tem aquela conversa sobre isso, é só mais uma conversa. Mais uma conversa. E para o assunto deixar de ser tabu pra gente, adulto, a gente vai precisar, né, olhar para esse assunto, buscar o esclarecimento das nossas questões. Se a gente vê alguma dificuldade sexual instalada, buscar ajuda, que em geral é com o médico para as questões físicas e com o psicólogo para as questões emocionais. A gente precisa buscar essas ajudas para as nossas questões. O livro que eu vou lançar em outubro o título provisório é Clínica das Dificuldades Sexuais. Falando sobre como lidar aí com as dificuldades que a gente tem na cama. É um livro vou ter uma parte ali de perguntas e respostas para a população em geral, mas vai ter uma parte clínica de atendimento direcionada a psicólogos, a sexólogos, sobre o meu modo de atender em consultório, né? As dificuldades que são de orgasmo, de ereção, de ejaculação, de dores na penetração, de vaginismo, enfim, a gente tem uma série de dificuldades sexuais que, se a gente tem um pouco de informação, às vezes elas já deixam de ser tão grandes assim. Mas em alguns casos elas estão instaladas e a gente precisa entrar num processo, né, um tratamento, né, que vai sempre ser multidisciplinar. A gente precisa olhar para o corpo, para as questões físicas ali, mas também para as questões emocionais, que, em geral, as dificuldades sexuais têm um grande componente emocional bombando. Pois é. Que componente é esse, né? As ansiedades, os temores em relação ao desempenho, os medos dos mais variados e as cobranças. Então, o mundo de hoje ajuda a gente a ter dificuldade sexual. Que a régua tá lá em cima da performance, uma cobrança hercúlea de tudo, né? Então,
complica. Tem muito jovem tomando Viagra e Cialis, né? E aí a gente começar a ver que tem também a falta de informação, né? Que esses medicamentos para ereção é para uma pessoa que apresente uma dificuldade física no mecanismo da ereção. Não necessariamente uma questão emocional, como as ansiedades. O jovem, quando tem uma dificuldade de ereção, tem a ver com ansiedades. Porque, em geral, vai estar tudo bem com o físico, vai estar com os hormônios bombando, o mecanismo da ereção vai estar todo ok, mas aí entra aquela ideia de turbinar a transa, ou mistura com drogas, com não sei o quê, fica uma confusão. Então a gente precisa pegar leve nisso, a gente precisa falar sobre isso, orientar sobre isso. Isso também é uma orientação a ser feita, né? Mas pode gerar um vício? O vício com as medicações para ereção não é um vício químico como com outras coisas, mas é um vício emocional. Ele pode se tornar uma muleta. Se ele não usa, ele fala, putz, hoje eu não devo ter mandado bem por causa disso. É assim que a gente encara na psicologia, né? Que pode se tornar aí uma muleta e a pessoa não consegue transar sem a medicação porque só acredita que vai dar conta com a medicação. Agora, as medicações, elas têm um sentido. Elas são coadjuvantes no nosso trabalho. Quando a gente recebe um paciente com dificuldade de ereção no consultório, né? Hoje o meu consultório está totalmente online. Mas, por exemplo, quando eu recebo um paciente com dificuldade de ereção, a gente encaminha para o médico, urologista em geral, né? Ele vai avaliar. Tem algum problema no mecanismo orgânico da ereção? Ah, tem uma certa dificuldade, vamos entrar com uma medicação. Ou não, pode ser hormonal totalmente, pode ser hormonal, aí vai avaliar tudo isso. Ou não, é totalmente emocional. Mas, num primeiro momento, às vezes se entra com a medicação para um começo de tratamento, mas isso é um tratamento. Não é aleatório. Eu quero, vou ali e compro. Vou lá e compro, né? Não pode. Então, assim, para dar um resultado... Ouviu, o Kratos? Pô, vou falar pro meu amigo aqui, viciado em Tadala. Né? Para dar um resultado bacana e tudo, né, gente? É um tratamento, né? Isso é de homens. E qual é a maior preocupação agora para as mulheres? O que você está vendo um crescimento errado de alguma... Olha, as mulheres, uma grande dificuldade sexual feminina ainda hoje é o orgasmo. É mesmo? A obtenção do orgasmo. A gente tem aí 1/3 das mulheres, as pesquisas variam, mas a gente tem 1/3 das mulheres com dificuldade de chegar ao orgasmo. Tem ainda a ver com uma educação sexual lá atrás, de séculos lá atrás, repressora, né? Ou da época das avós e bisavós, que mulher direita não podia ter prazer, nem ter orgasmo. Então tem muitas mulheres que não conhecem o próprio corpo, têm dificuldade com a masturbação, acha que tem algo de errado. Então assim, orgasmo é descoberta, é você descobrir o seu corpo, seus mecanismos de prazer e conseguir colocar aquilo na relação a dois. Né, ficar mais à vontade. Ficar à vontade, por exemplo, para usar um produto erótico, um brinquedo. Eu até trouxe uns aqui para já te faço. Mas assim, usar algum produto erótico, algum brinquedo. Mas não só. É a descoberta do seu caminho para o orgasmo. A gente tem 1/3 de mulheres que têm essa dificuldade. E aí, em geral, a gente precisa buscar um psicólogo, uma psicóloga para ajudar a ver o que causa isso. Pode também ter a ver com uma iniciação que teve algum trauma, que teve algum abuso, claro, né? Mas que pode ter sido traumática em relação a se sentir menos alguma coisa, ou ao conceito da sexualidade para ela, né? Como se tivesse algo de errado, de sujo. Então, uma grande parte da dificuldade é essa em relação ao orgasmo. E aí a gente chega no mundo de hoje que a mulher é muito cobrada também pelo parceiro ou pela parceira para ter o orgasmo. Essa cobrança toda agrava o problema. Teve uma época que o homem nem estava nem aí se a mulher tinha orgasmo. E hoje cobra. Então a cobrança agrava o problema, tanto o problema para homem quanto o problema para mulher. E aliado a isso na mulher, a gente tem também as dores na hora da penetração. Porque aí a mulher inventa de querer ou fingir orgasmo, ou transar sem estar com vontade, só para satisfazer quem está com ela, e aí dói. Porque aí o corpo não se prepara para o sexo. Então tem uma cobrança por desempenho ou por estar ali, e aí incomoda, e aí dói, e aí gera uma série de outras dificuldades também. Então, para as mulheres fica mais nesse campo, e para os homens fica no campo da ereção e no campo das ejaculações precoces, né? Que quando viu já foi, que tem a ver com ansiedade elevada, né? E com cobrança também. E no campo, às vezes, da dificuldade de orgasmo, que hoje a gente também tem homem que está tão preocupado com o desempenho que se desconecta ali do seu prazer e fica com dificuldade de chegar ao orgasmo e ejacular. Entendi. É muita questão. É muita coisa. Você ficou quantos anos no Altas Horas? 15.
que você viu de mudança nesses 15 anos, nas dúvidas? O que eu vi é que o jovem foi ficando cada vez mais, pelo menos os jovens lá no programa e nas palestras pelo Brasil afora, o jovem foi ficando cada vez mais à vontade para perguntar. Mas existem dúvidas muito próprias de cada fase e que isso não se transforma assim de uma hora para outra. Quais são, né? Então, o jovem, ele tem dúvidas da iniciação. Qual é a hora certa? Como é que eu faço? E se eu ejacular rápido, o que eu faço? O orgasmo. Então, essas dúvidas básicas em relação ao corpo e ao funcionamento na hora do sexo. E por que elas se repetem? Porque cada jovem vai estar se iniciando naquele momento. É a história de vida daquela pessoa. A gente não nasce sabendo tudo. Então, na hora que a pessoa vai viver as relações, ela vai ter dúvida. Ela não vai saber, mesmo que ela leia em algum lugar, na hora que ela vivenciar, ela vai ter dúvida. Ela vai falar, mas e isso, e aquilo outro. Então, são dúvidas desse começo, né? De como viver esse começo da melhor forma possível. Caminhando um pouco mais, quando a gente chega no mundo adulto, aí as dúvidas já têm a ver com essas dificuldades sexuais. Desejo, excitação, orgasmo, as dificuldades ali, ereção, ejaculação e tal. E também em relação à educação dos filhos. A gente tem uma parcela ali bastante preocupada, que é esse mundo adulto perguntando sobre isso. E quando a gente chega no mundo idoso, na terceira idade, tem questões também. E muito por ali, pelo preconceito, né? Que assim, será que eu posso ainda transar? Quer falar, então. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Será que eu tenho direito? Sim, né? Com o surgimento dos medicamentos para ereção no Brasil e no mundo, que foram em 98, né, para cá, isso trouxe, né, possibilidades, porque é quando tem os medicamentos para ereção inicialmente surgiram para quê? Para essas dificuldades orgânicas no mecanismo da ereção, e o processo de envelhecimento, né, às vezes lesiona alguma coisa ali dessas estruturas, e os Viagras da vida e as outras medicações, né, elas vão ajudar nisso. Então, quando surgiram as medicações, veio uma população idosa, exato, que né, estava fora e falou, opa, agora que tinha outros meios, mas enfim, era mais invasivos, próteses, né, coisas mais difíceis, injeções e tal. E aí a gente tem uma população idosa, né, que questiona isso. Será que eu posso? Será que eu não posso? Como eu posso? E pode, né, gente? Claro. A gente fazendo com respeito a si, com respeito a quem tá ao lado, tudo pode. Pois é.